Bem-vinda, Rita. Uma boa tarde para você. Hoje é dia do verde, hein? As duas vestindo verde aqui para o CNN Money. Pena que o jogo não é nosso, né? É da Argentina e da Inglaterra. Senão a gente já estaria pronto para torcer para o Brasil. Agora, Rita, A vamos gente falar estaria de sobre amarelo, economia? Maria. Vamos falar sobre economia porque o segundo semestre começa com volatilidade, risco aí de novas tarifas globais, eleições que estão chegando cada vez mais perto e, claro, as dúvidas sobre as contas públicas, né? Como que essa combinação afeta o ânimo dos investidores na sua avaliação? Pois é, eu estava vendo uma reportagem da própria CNN com a jornalista-chefe da revista The Economist, a revista britânica, né, aqui no Brasil. É bom quando alguém de fora fala que parece que o brasileiro escuta mais. Eu achei interessante porque ela bate na tecla que a gente conversa aqui praticamente todo dia. O problema do Brasil é estrutural e é o fiscal. E esse problema estrutural e fiscal, ele se torna muito mais agudo quando a gente está em ano de eleição. Então, qual que foi a conclusão dela nessa reportagem? Ela vai nos pontos chaves. O que que ela fala? Que houve, né, uma aceleração muito grande do déficit de maio desse ano em relação a maio do ano passado, com um crescimento de quase 70%. O déficit em maio consolidado chegou a 56 bilhões, mas quando a gente olha no acumulado de 12 meses, nós estamos falando de um déficit de 149 bilhões. E o governo continua falando para a população que vai entregar a meta do arcabouço fiscal, que é um superávit de 0,5% do PIB. Esse superávit de 0,5% do PIB seria algo em torno aí de 36 bilhões, ou seja, não vai entregar mesmo. Então, quando a gente junta esse problema estrutural fiscal sendo amplificado com gastos acima do normal em ano de eleição, a gente assusta com o que pode acontecer com o Brasil. E ela diz com todas as letras que nós, e eu acredito nisso piamente, nós somos, né, nós temos o potencial de sermos protagonistas na economia global. Ela fala que a gente tem os minerais, eu não falo que a gente tem os minerais. Ô Muriel, nós temos a tabela periódica, nós temos tudo que o mundo mais quer. Nós temos energia limpa, a gente tem energia, a gente tem autossuficiência alimentar e fornecemos alimento para o mundo. Então tem aquela música, eu falo muito isso, você precisa de alguém que lhe dê segurança, porque senão você dança. O Brasil é a segurança do planeta, só que nós não tomamos posse desse nosso potencial e transformamos esse potencial em realidade e, mais ainda, em riqueza para os brasileiros. Ao contrário, o governo, ao invés de trabalhar no sentido de equilibrar as contas para que a taxa de juros caia, no sentido de ter um Estado mais enxuto para que os gastos, como ela mesma disse, né, quando você pega a Constituição e os gastos obrigatórios, nós estamos falando de um comprometimento de mais de 90% do orçamento, só para pagar folha, previdência, PPC e auxílio social. Então não sobra nada para investir, não sobra nada para fazer política de Estado, política de educação, política de saúde, política de segurança. Então é uma reportagem que todo mundo deveria ler, porque é mais fácil acreditar de quem está falando de fora para dentro do que acreditar na gente aqui. Por causa dessa polarização, os brasileiros se recusam a entender de contas públicas e continuam achando que o Estado é o pai e o Estado é a mãe. Não! O Estado está nos quebrando porque a dívida que o Estado está contraindo, ela terá que ser paga por nós, cidadãos brasileiros, que estamos cada vez mais pobres, porque estamos cada vez mais endividados, seja de tabela, porque o Estado está se endividando e carregando uma dívida que já está gastando em 12 meses mais de 1 trilhão e 111 bilhões de pagamento de juros, mas deixa para nós os juros na lua, para que as famílias e as empresas tomem crédito ou se virem com a taxa de juros, com a segunda maior taxa de juros do planeta. Então, esse depoimento dessa jornalista deveria ser lido sem a paixão da política, sem a paixão da polarização do ano de eleição, mas com o olhar técnico e com o olhar cidadão de que o país está indo
para um lugar muito perigoso, um lugar de um endividamento crescendo e a gente ficando cada vez mais pobre, mais enrolado e sem capacidade de investir para melhorar a qualidade de vida da população. Então, esse é o resumão. E vem o quê? Tarifaço. Aí já vem outra história, né? Sem dúvida. E aproveito para conversar com você sobre o setor de serviços, que mostrou hoje sinais de desgaste, saíram novos dados. A gente pode falar que esse é um prenúncio do nosso PIB no segundo trimestre? Isso, é a desaceleração do PIB. Na verdade, Muriel, era para isso ter acontecido já no primeiro trimestre. Só que o governo turbinou tanto benefício social e programa de crédito subsidiado para um monte de público que nós tivemos um crescimento no primeiro trimestre acima das expectativas, apesar da taxa de juros. É aquela história, era o Banco Central pisando no freio, subindo os juros para um nível restritivo, para tentar fazer com que os brasileiros consumissem menos e esse excesso de consumo não provocasse esse crescimento movido pela demanda, mas não, esse monte de linha de crédito, esse incentivo, crédito do trabalhador, crédito para comprar carro de motorista de aplicativo, crédito para comprar material de construção, ampliação do Minha Casa Minha Vida. Então, tudo isso foi motivado por ano eleitoral. O governo foi agradando cada público, desenrola um, desenrola dois, negociação com o FIES. Então, isso provocou um crescimento no primeiro trimestre de 1,3%, apesar de uma taxa de juros a 15, né? Então é um contrassenso. Então essa desaceleração, se ela já estivesse em curso, tiraria pressão da inflação e o Banco Central teria mais condições de cortar mais os juros. Mas, ao mesmo tempo que houve esse estímulo à demanda provocado por estímulos sociais, programas sociais, gás do povo, luz do povo, pé de meia e mais esse tanto de crédito que eu acabei de falar, nós tivemos um contrassenso, porque nós tivemos um crescimento apesar do esforço do Banco Central para impedir o consumo, com a taxa de juros extremamente elevada. Então, estamos pagando a conta pela dívida do governo, que aumentou e muito, e pelo nível de endividamento das famílias. Então, quando a gente pega o mês de maio, que foi o mês do Desenrola 2.0, a gente vê que foi o recorde de inadimplência das operações de crédito, apesar do programa do governo do Desenrola 2.0. Então, isso é o Brasil. Ele é cheio de paradoxos, é uma coisa assim muito louca, porque a política fiscal do governo, ela vai na contramão da política monetária, que se esforça, o Banco Central se esforça para trazer a inflação para o centro da meta com uma taxa de juros mais palatável, mas não tem jeito. Na medida que o governo gasta, o Banco Central é praticamente obrigado a manter esses juros nessa altura. Pois é, vamos ter que seguir acompanhando e atualizando tudo com você por aqui também, viu, Rita? Obrigada mais uma vez pela conversa. Bom trabalho por aí. Ok, até mais. Até, obrigada.